Olá, boa noite. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Lucimara Rosa, mais conhecida por Tuta. Prazer, doutora. Boa noite. Como vai? Tudo bem, Ed. Obrigada, viu, pelo convite. Bom, por que a senhora escolheu ser psicóloga? Não vejo um motivo específico, Ed, Não. para estar justificando, né, minha escolha. Eu fui me descobrindo como ser humano, né, vamos se dizer assim, na adolescência, né? Fui me identificando como um ser humano, né? Fui me conhecendo como gente, né? Na adolescência, digamos assim. Aí eu não tive dilema, não tive conflito na hora de escolher o curso superior. Porque o meu pai, ele sempre cobrou de mim e dos meus irmãos. Vejam qual faculdade vocês vão fazer. Ele sempre cobrou isso, né? E aí eu tinha que escolher, né, o curso que eu queria, que eu precisava cursar, né? E para mim foi isso, foi essa questão mais assim interior mesmo, né, de querer fazer psicologia. E isso desde o ensino médio, né? E aí quando eu entrei na faculdade, no começo, né, eu até inclusive falo, eu acho até legal essa oportunidade de estar falando para os jovens, né, porque hoje em dia eu vejo muitos jovens desistirem do curso superior da faculdade já no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano. E não é assim que funciona, Ed, eu falo por mim. Eu levei 3 anos para gostar do curso de psicologia. Foi no terceiro ano que eu realmente gostei do curso. O primeiro ano eu odiei, detestei. O segundo ano foi mais ou menos ali, eu fui deixando de sentir aquele ódio, porque no primeiro ano foi um ódio que eu senti, sabe, do curso. Porque tinha matérias que eu não gostava, tinha estatística, tinha matemática no curso de psicologia no primeiro ano. Nossa, Tinha. E eu nunca gostei de eu ia ciência. odiar porque eu não gosto de Não matemática. gosto de ciências exatas, nunca gostei de matemática, né? Só que no primeiro ano da psicologia tem. E então foi assim, né? O primeiro ano eu odiei psicologia. Aí no segundo ano eu comecei a deixar de odiar. Aí no terceiro ano eu gostei. Aí sim que eu vim a amar realmente a psicologia. Então é até interessante eu deixar isso bem explicado, né, para os jovens, né, que entram na faculdade. Eu falo pela minha experiência, que não é nos primeiros meses, nem no primeiro ano e nem no segundo. Na minha experiência, foi gostar no terceiro ano. Aí o quarto, né, foi bem corrido, estágio, tal, tal. Quinto ano foi extremamente corrido, demais da conta. Né? Tive até problema de saúde, mental mesmo, né? Mas deu tudo certo, me formei, né? E hoje estou aqui. Passaram-se 18 anos, Nossa, e estou aqui. como é que tá essa trajetória profissional aí? Como é que tá? Né? Eu acho que foi bem tranquila, né? Não teve muitos altos e baixos, porque eu sou, profissionalmente falando, foi bem estável, né? Depois que eu me formei, eu entrei na escola, né? Comecei como professora eventual na Escola do Estado, e assim foi. Aí depois, em 2009, eu entrei como voluntária, como psicóloga voluntária no projeto do falecido Padre Somete, lá em Itapetininga, né? Nós somos de lá, eu e meu esposo. É o André que está aqui, né? Vamos Sim, registrar esse está ali nos momento. bastidores, né? Isso em 2009. Entrei como voluntária, né, no projeto do Padre Somete, né? Falecido em 2021, se eu não me engano. Foi uma experiência ótima, maravilhosa. Daí, em 2010, prestei concurso aqui em Tatuí e aqui fiquei. Já vai, agora em outubro, vai completar 15 anos que eu entrei aqui para trabalhar, né, como funcionária pública, fiz o concurso e estou até hoje. Tá amando Tatuí, se integrou totalmente à cidade. No começo foi difícil, né? Não foi fácil. Não foi
né, não é que foi assim difícil, mas é que a gente no começo é complicado um pouco, né? Porque deixa a vida tuas inteira eu raízes, morei né? aí em Itapetininga, né? A vida inteira nós moramos lá. Daí depois a gente foi, né, se acostumando, se habituando. E hoje, nossa, a gente vive super bem aqui, né? Itapetininga é Legal. pertinho, é do lado, né? Eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver o meu Dá pai, uma os meus corridinha lá, familiares. né? A gente vai para lá direto. A gente Legal. vai para lá como se saísse daqui e fosse na esquina, de tão rápido que é, né? Verdade. Bem próximo ali. É. Bom, como eu disse, é um prazer tê-la aqui conosco e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. A propósito, a senhora está com a camiseta da campanha, né? Tô. É uma causa que eu realmente abracei. Eu já venho falando dessa campanha, já venho falando sobre esse assunto, né? Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, há muitos anos. Então, é uma causa que eu abracei de fato. Que mexe contigo. Mexeu bastante, e mexe, viu, Ed? Isso é muito importante. Sim. Olha só, o Setembro Amarelo tem uma história por trás. A campanha Setembro Amarelo surgiu em 1994, nos Estados Unidos, após o suicídio do jovem Mike Hemme, que restaurou um Mustang amarelo. Hemme deixou um bilhete pedindo que ninguém se culpasse, inspirando seus pais a distribuir cartões com fitas amarelas, incentivando a busca pela ajuda. Bom, nós vamos para o intervalo, Yuri, e a gente volta já já falando sobre a importância dessa campanha na vida das pessoas, na comunidade, na sociedade. Muito bem, aqui no podcast, videocast da Nova FM, nós estamos conversando, entrevistando a doutora Lucimara Rosa, que é psicóloga aqui na cidade de Tatuí. Doutora, vamos falar sobre essa campanha? Qual a importância dela no contexto social? A importância dela é bem clara, né, Ed? As pessoas... eu sempre falo isso, né? Inclusive, eu falei isso na semana passada, né? Eu fui dar a palestra do Setembro Amarelo na escola, né? Nas escolas a gente fala sobre a prevenção e a conscientização contra o suicídio para as crianças e para os adolescentes, só que de uma maneira bem mais leve, mais descontraída, mais lúdica, né? Só que existem informações que é válida para todos, né? Para todas as pessoas. Por exemplo, a importância da campanha, né? É muito fácil a gente conversar, as pessoas conversam facilmente sobre mortes por acidentes de carro, de moto, acidentes de avião, assassinatos, né? Agora, por que não conversar sobre mortes por suicídio? Parece que é um tabu, né? Não parece, é um tabu, né? É um assunto permeado, repleto de medo. As pessoas não conversam por medo, por negligência, por preconceito, né? Por vergonha. Muitas pessoas, né? Principalmente dentro das famílias, as pessoas não conversam sobre suicídio por achar que é um assunto impróprio, por achar que é um assunto que não deve ser falado, é errado falar sobre suicídio. Mas por que é errado? Né? Sendo que o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo todo. Nossa. Né? Pelo que eu pesquisei, né, se eu não tiver errada, né, nas pesquisas onde eu fui ver a fonte, são 700 mil mortes anuais por suicídio, né? Verdade. Mais ou menos essa a ação, é mais ou menos essa a estatística. Isso fora os casos que não são notificados, né? A gente está falando que os casos notificados segundo a OMS. E os casos que não são notificados? Então, eu posso falar, a gente pode pensar, inclusive, sem medo de errar, que são mais de 1 milhão de mortes anuais por suicídio, porque existem os casos notificados e existem os casos que não são notificados. Verdade. Né? Então, o suicídio é ainda uma das principais causas de morte no mundo todo, que, segundo também o que eu pesquisei, só perde para os acidentes de trânsito.
Então, não, por que não falar de mortes por suicídio? Por que não? Por todos os motivos que eu acabei de dizer, né? As pessoas não conversam, e principalmente dentro das famílias, né? Não, na minha casa não vai acontecer. Por que que eu vou falar sobre isso? Né? Pode acontecer na casa de qualquer um, na casa do vizinho, né? Na família ao lado, mas na minha não vai acontecer. E aí é que tá, né? A tragédia do suicídio está mais perto do que a gente possa pensar. Quais fatores a senhora entende que contribuem para que as pessoas cometam o suicídio? Doenças mentais. São as doenças mentais que fazem com que as pessoas tirem a própria vida. A principal delas é a depressão. Né? São as principais doenças que fazem com que a pessoa busque a alternativa do suicídio. É a depressão, a esquizofrenia, transtorno bipolar de humor. Tá? São essas as doenças mentais que fazem com que a pessoa tenha uma tendência maior para o suicídio. Eu tenho costume de dizer o seguinte, que saúde mental não é a ausência de problemas. Problemas na vida todos nós temos. Eu tenho, você tem, né? A diferença é que as pessoas que não têm saúde mental, as pessoas que estão com dificuldade, né, vamos colocar assim, na sua saúde mental, não estão tendo o equilíbrio necessário para gerenciar e administrar os problemas da sua vida. Né? Saúde mental é saber administrar os problemas da vida. Verdade. Isso é saúde mental. Então, não é o fato da pessoa ter rompido um casamento, não é o fato, ele se separou, então ele foi lá, a mulher largou dele, ele foi lá e se matou. Será que é só por isso que ele foi lá e tirou a vida? Não, você pode ter certeza que não. Você entendeu? Então, assim, por trás da pessoa que tirou a vida, existem problemas mentais profundos, existem doenças mentais profundas, né? E é claro, para a gente poder saber o que levou a pessoa, né, a tirar a vida dela, quais as questões mentais que fizeram com que a pessoa tirasse a vida dela, aí você vai ter que fazer um exame detalhado, você vai ter que... em suicídio, a gente faz o exame de necrópsia psicológica, que ia levantar toda a história de vida do sujeito, desde quando ele nasceu, desde o ventre da mãe, até percorrendo a infância, os relacionamentos que ele teve na infância, com a família, na escola, na pré-escola, né, na escolinha, enfim. Você faz todo um trajeto da vida da pessoa, entendeu? Entrevista todas essas pessoas, quanto mais pessoas você entrevista, melhor, para poder realmente chegar a uma conclusão, né, do porquê dela ter feito aquilo. Né? Esse processo todo a gente chama de necrópsia psicológica. Né? Olha só que interessante, né? Eu vi outros tipos e acompanhei. Deixa eu contar um fato familiar. Aconteceu na minha família, inclusive eu citei no programa aqui na emissora hoje pela manhã. Eu tenho uma filha. Aos 15 anos, ela começou a ter problema na escola. Começou a ter dores musculares, começou a querer ficar no escuro, reclusa. E aí, como pai, a gente começa a ficar desesperado. Problema com os professores. E aí a gente buscou ajuda médica e psicológica. E nós fizemos, na época, em torno de 12 exames. E um dos exames apontou uma coisa tão simples que a gente ficou até assim assustado. Né? O médico disse que ela estava com falta de vitamina B12 e que isso pode levar também à depressão. Sim. E ela começou a fazer o tratamento. Com uma semana para a segunda semana, ela já estava super bem com a reposição da vitamina. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existem os fatores externos, familiares, problemas, e também existem fatores biológicos. Claro que existe. Né? A depressão ela é uma doença causada por diversos fatores. Né? Fatores sociais, fatores familiares,
mas também os fatores biológicos, como não, né? A alimentação, né, hoje é inadequada. Exatamente, hoje é comprovado, cientificamente, que o excesso de açúcar é uma coisa que causa uma tendência maior nas pessoas a terem depressão. Pessoas que fazem tratamento para depressão, por exemplo, muitas vezes não conseguem ficar melhor no seu tratamento porque consome muito açúcar. Né? Então, assim, alimentação inadequada, uma alimentação desregrada. Não estou falando que não é para comer açúcar, é para comer sim, mas tudo equilibrado. Né? Então, é desse jeito mesmo que você está dizendo, né? São vários fatores, né? Existem fatores biológicos, existem os fatores da própria alimentação, que a pessoa está consumindo. Então, assim, é um pouco de cada fator que vai fazer com que a pessoa tenha determinada doença mental. Né? Então, não dá para uma prevenir, doutora? Dá para prevenir, com certeza. O tratamento da depressão não se resume só a ir ao psicólogo ou ao ir ao médico tomar remédios, de jeito algum. O tratamento da saúde mental e da depressão, por exemplo, que é uma das doenças que mais aparecem, né, no consultório, é multiprofissional. O tratamento deve ser feito com mudanças, né, na rotina, mudanças pequenas, mudanças paulatinas, devagar e sempre. Né? Não existe a menor possibilidade de uma pessoa, por exemplo, ficar só na casa dela, né, de segunda a segunda, não mudando a rotina dela e só esperando, por exemplo, do remédio. Nem remédio nenhum não faz milagre. É importante, tem que tomar sim, mas o que eu quero dizer é que a pessoa ela também precisa fazer a parte dela. Então, é um pouco de cada coisa, sim. Tá certo. Olha, nós vamos dar uma paradinha aqui e já a gente volta com a entrevista, com o podcast, com a doutora Lucimara Rosa, aqui nos estúdios da Nova FM de Tatuí. Um instante só que a gente volta. Aqui nos estúdios da Nova FM, estamos conversando com a psicóloga, a doutora Lucimara Rosa, sobre um assunto bastante interessante, que é o Setembro Amarelo. Bom, Setembro Amarelo é o mês da conscientização da importância que a vida tem em ajudar na prevenção do suicídio. Doutora, você que está na área, você acha que está havendo um engajamento de autoridades, da sociedade com relação a este assunto, o suicídio? Eu imagino, tenho certeza que sim, Ed. Eu penso que sim, porque hoje o assunto sobre mortes por suicídio, ele tem se propagado mais, né? As pessoas falam mais, a gente vê um movimento maior por parte das autoridades. A gente vê esse movimento em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, né? A gente percebe uma preocupação maior, né? E a própria população temos muito ainda para vencer com relação a este assunto, tá? Mas se eu for comparar, né, tempos atrás com o que nós temos hoje em termos de divulgação e em termos de preocupação, as pessoas estão sim mais preocupadas com a questão do suicídio, com a questão dessas mortes, né, que pode sim acontecer dentro de casa. E eu tenho feito, inclusive, muitas palestras, né, inclusive na própria Câmara Municipal, né, a gente dá palestras sobre este assunto. Então, eu acho, né, que certamente está tendo um movimento maior, sim, uma preocupação maior, até das nossas autoridades, sim. Né? O que a senhora tem a dizer para aquelas pessoas que comentam o seguinte: ir no psiquiatra, ir no psicólogo é coisa para doido, para louco? Eu falo o seguinte, eu falo isso quase todos os dias, né, se não todos os dias. A saúde mental, ela precisa ser priorizada tanto quanto a saúde física.
Para a gente poder falar de suicídio, a gente precisa falar de doença mental. Para a gente falar de doença mental, a gente precisa falar de cuidado com a saúde mental. Então, o cuidado com a saúde mental ela é tão importante e tão prioritária quanto o cuidado com a saúde física. Né? Então, assim, não é frescura você ir num psiquiatra, a pessoa ir num psiquiatra, a pessoa precisa encarar a ida a um psiquiatra ou a um psicólogo do mesmo jeito que ela encara a ida a um oftalmologista, a um cardiologista, a um dermatologista. Né? O médico psiquiatra é tão importante quanto as outras especialidades. É um médico especialista tão importante quanto os outros. Né? Então, o objetivo é esse, é a pessoa encarar a ida a um psiquiatra do mesmo jeito que ela vai tranquilamente a um clínico geral. O que eu tenho notado assim ao longo do tempo e como jornalista é que antigamente a gente via que isso era uma doença de adultos, mas hoje a gente vê que temos crianças enfrentando os mesmos problemas. A senhora concorda? Sem dúvida nenhuma, né? Eu trabalho na rede pública, vai completar 15 anos, né, Ed? Olha, de 15 anos para cá, quanta coisa mudou na saúde mental das crianças, viu? Quanta mudou para pior, tá? Para pior. Eu fiquei... Mas, né? enfim, como assim? A saúde mental, que você acabou de dizer, né? A saúde mental era coisa só de adulto, né? Questões que se falava só na vida dos adultos, né? Criança também sofre de depressão, de ansiedade, né? Sempre sofreu, tá bom? Por várias questões que a gente comentou, questões sociais, ambientais, tá? Biológicas. Só que de uns tempos para cá, as coisas, infelizmente, foram piorando na saúde mental das crianças. E qual um dos principais motivos? Celular. Tempo de tela. Tecnologia, tempo de tela, exatamente. E não é só tela de celular. É tablet, televisão, todo tipo de tela. Né? Quer dizer, a criança deixou de brincar na rua, de jogar bola, bets, e passa a maior parte do seu tempo em frente de uma telinha. O celular está sendo um dos principais causadores dos transtornos, das doenças mentais nas crianças. E os pais não estão se dando conta disso. E como os pais devem fazer para perceber que está acontecendo alguma coisa com o seu filho, com a sua criança? Buscar a orientação do psicólogo e acreditar naquilo que está sendo orientado. Porque muitas vezes o pai acha que é bobagem, a mãe acha que é bobagem. Não, imagina, até parece que um celular frescura. É frescura porque não tem um aparelho de telefone não tem o poder de fazer tudo isso que a senhora está dizendo. Pois tem sim, porque isso aqui é um mundo digital que você tem na sua mão. Você pode interagir tanto com coisas boas quanto com coisas ruins, péssimas. Verdade. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que os pais, né, não estou generalizando, mas muitos pais não conseguem acreditar no perigo que a tecnologia está, no mal que o excesso, né? Falo do excesso, que o excesso de tecnologia se faz mal para a nossa saúde mental. Eu falo por mim, às vezes eu fico horas na frente do telefone e eu fico com dor de cabeça. Como que uma criança não vai ficar? Ela não está, o cérebro dela não está preparado para isso. Exato. Muitos pais colocam o celular como uma babá. Exatamente. Então você vê, está tudo errado. Agora, quem que tem que consertar tudo isso? É a criança? Será que a criança, Ed, será que um adolescente, né? Ou mesmo uma criança ou mesmo um adolescente, será que eles têm maturidade de pensar e raciocinar? Bom, eu já mexi demais o celular, agora eu vou deixar aqui para fazer outra coisa. Você acha que eles têm essa maturidade mental de raciocinar desse jeito? Não tem. Apesar de eu falar assim, dessa maneira, para os adolescentes na muitas escola... vezes eles batem o pé, né? E querem porque querem ficar. E o pai acaba permitindo. Né? Permite. Como você falou, é como se fosse uma babá eletrônica. Fique aí, né?
e pronto, é mais cômodo, né? Muito bem, doutora, está muito bom esse bate-papo e eu queria que a senhora colocasse para a gente, já nas considerações finais, como nós podemos cuidar, adultos, jovens, crianças, da nossa saúde mental nesse mundo tão corrido, tão caótico em que nós vivemos? Desacelerando. Você tem que desacelerar, não tem de outra maneira, né? Eu não posso parar para cuidar da minha saúde mental só depois que eu começar a sentir dores, né? Depois que eu começo a sentir dor no corpo, daí eu paro para ir no médico. Depois que eu começo a sentir aquela dor insuportável, aquela dor mental insuportável, daí eu vou procurar a ajuda médica. Não. Você tem que desacelerar quando você percebe que, bom, se você já está difícil, né? Para muita gente não está difícil. Então tá, mesmo assim, vá procurar pelo menos um psicólogo para conversar, porque o psicólogo não passa medicação. Né? Ele trata da saúde mental das pessoas através da terapia de conversa, o que já é muita coisa, já é bastante, porque muitas vezes a pessoa só quer um espaço para conversar, para chorar, para desabafar. É só isso que ela quer, né? Ela não precisa necessariamente de remédio, né? Não, né? Então, agora é claro, né? Às vezes alguma coisa mais profunda, alguma coisa assim mais aprofundada, daí vá procurar um médico. Mas o fato é que não tem de outra forma, né, Ed? Precisa desacelerar e buscar a ajuda, como a gente comentou, de uma maneira focar na ida ao médico psiquiatra do mesmo jeito que ela vai num clínico geral, sem medo, né? Sem preconceito nenhum. Ela tem que ir na confiança, né, de que vai fazer um bem para ela mesma, né? E é isso, né? A gente está de braços abertos, é que tá. Ela precisa saber que os profissionais estão de braços abertos para acolhê-la, né? E saúde mental é isso. Você tem que cuidar para não chegar ao extremo, porque o suicídio é o extremo do extremo. É quando a pessoa não vê saída para mais nada. Verdade. Por isso é importante você participar das campanhas e valorizar essas campanhas. Doutora, fale para a gente aonde você trabalha, se é que você pode falar, o seu contato, enfim. Eu trabalho na rede pública de saúde, né? Aí a pessoa, a rede pública funciona assim, cada pessoa tem que procurar o posto de saúde perto da sua casa, né? Tá, aí nós temos os CAPs, né? Aqui em Tatuí, por exemplo, a gente tem o CAPs 2, né? Temos o CAPs AD. As pessoas que estão sob risco iminente de suicídio, né? E quem está ali vai ajudar aquela pessoa, né? A pessoa precisa de ajuda, por exemplo, aí pode procurar o serviço do 192, a UPA, né? O próprio CAPS, o posto de saúde, né? Porque às vezes você está ali, né, com aquela pessoa, você está percebendo, né, que aquela pessoa não está bem, né, que de repente ela pode fazer alguma coisa com a vida dela, né? Então são esses lugares que a gente precisa direcionar a pessoa, né? Se for o caso, ir com ela, não deixar ela ir sozinha, né? E eu também atendo, né, online, né? Hoje os meus atendimentos são 100% online, né? Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, né, como psicóloga clínica, eu estou no Instagram, estou no TikTok, Tá certo. né? Aí o pessoal entra lá e conhece. Tá, você vai entrar lá e digitar a doutora Lucimara Rosa, psicóloga, que vai aparecer tudo isso, né? Isso, nas redes sociais. Daí as pessoas vão conhecer um pouquinho, né, do que eu penso, né? Um pouquinho da... E tem o seu programa também aqui na rádio, né? Sim, o pessoal pode acompanhar, né, toda sexta e domingo, ao 12:30, aqui na própria Rádio FM, né, na Nova FM Tatuí, que daí a pessoa já conhece o que a gente pensa a respeito dos assuntos, né, Ed? Então é importante isso, né? Verdade. Bom, você de casa pode seguir a Rádio Nova FM de Tatuí nas nossas redes sociais, né, no Instagram, Facebook
e também no YouTube. Agradecemos muito o carinho da sua participação, por disponibilizar o seu precioso tempo, de participar com a gente aqui e de esclarecer tão importante assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e até a próxima ocasião.